Você já sonhou com alguém que partiu? Um ente querido que surge em seus sonhos, trazendo paz ou mistério. Esses momentos podem ser mais que memórias. São sinais espirituais, mensagens que tocam a alma. Com a sabedoria de Padre Pio, vamos desvendar o que esses sonhos significam e como podem guiar sua vida. Prepare-se para uma jornada de fé e conexão divina. Os sonhos sempre nos intrigaram, como portas para algo além do visível. Quando alguém que amamos e já partiu aparece neles, sentimos um misto de saudade e mistério. Padre Pio, um santo de profunda fé, via esses sonhos como mensagens divinas. Eles podem trazer conforto, um chamado à oração ou um convite à mudança. Neste vídeo, você vai descobrir o que esses sinais significam, como o Padre Pio os interpretava e 3 passos práticos para acolhê-los. Fique até o final para uma oração poderosa que vai transformar sua conexão com o divino. Acabamos de falar sobre como os sonhos com entes falecidos despertam nossa curiosidade e tocam o coração. Agora, vamos mergulhar no que esses momentos significam. Na tradição cristã, os sonhos sempre tiveram um papel especial. Na Bíblia, Deus falou com José em sonhos para guiar sua família. Jacó viu anjos em uma escada celestial. Esses relatos mostram que os sonhos podem ser pontes para o divino. Quando sonhamos com alguém que já partiu, é como se o véu entre o céu e a terra se tornasse mais fino, permitindo um encontro especial. Padre Pio, conhecido por sua intimidade com Deus, acreditava que esses sonhos não são meras coincidências. Ele os via como sinais espirituais, carregados de propósito. Segundo sua sabedoria, esses sonhos podem ter 3 significados principais. Primeiro, eles podem ser um conforto de Deus. Imagine sonhar com sua mãe, que já faleceu, sorrindo e te abraçando. Esse sonho pode ser uma forma de Deus aliviar sua saudade, lembrando que o amor transcende a morte. Uma história conta que uma jovem, após perder seu irmão, sonhou com ele em um campo florido, dizendo: "Estou bem." Ao acordar, ela sentiu uma paz que não explicava. O segundo significado é um chamado à oração. Às vezes, a pessoa que aparece no sonho precisa das nossas orações para sua jornada espiritual. Padre Pio ensinava que as almas dos falecidos estão unidas a nós pela comunhão dos santos. Um homem relatou que sonhava repetidamente com seu avô, que parecia preocupado. Seguindo o conselho de um padre, ele rezou missas pela alma do avô. Os sonhos cessaram, e ele sentiu que havia ajudado seu ente querido. O terceiro significado é um convite à mudança. Esses sonhos podem ser um chamado para refletir sobre sua vida e se aproximar de Deus. Padre Pio dizia: "Os mortos não estão tão longe quanto pensamos. Eles estão mais próximos de Deus, e Deus está em nós." Um exemplo marcante é de uma mulher que sonhou com seu pai falecido pedindo que ela perdoasse um velho rancor. Ao seguir esse chamado, ela encontrou liberdade espiritual. Esses 3 significados, conforto, oração e mudança, nos mostram que os sonhos com entes falecidos são mais do que lembranças. Eles são oportunidades de conexão com o divino. Mas como o Padre Pio chegou a essas conclusões? Sua vida, marcada por visões e uma fé inabalável, nos dá pistas. Quem foi esse homem que via além do véu da morte? Para entender suas palavras, precisamos conhecer sua vida e sua visão única sobre a eternidade. Padre Pio de Pietrelcina, nascido Francisco Forgione em 1887, na Itália, foi um frade capuchinho cuja vida foi marcada por uma conexão profunda com Deus. Desde jovem, ele experimentava visões e encontros espirituais que o guiaram para a vocação religiosa. Aos 31 anos, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, em suas mãos, pés e lado. Esses sinais visíveis de sua união com Jesus atraíam multidões em busca de orientação. Mas, para ele, os estigmas eram mais do que marcas físicas, eram um convite à humildade e à oração. Ele dizia: "A dor me une a Cristo, e a oração me une ao céu." Sua vida era um testemunho de que o mundo espiritual está mais próximo do que imaginamos. Padre Pio acreditava que a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade. Ele via a vida após a morte como uma continuação do amor de Deus. Para ele, as almas dos falecidos permanecem ligadas a nós pela comunhão dos santos, uma união espiritual que transcende o tempo e o espaço.
Quando alguém sonhava com um ente querido falecido, Padre Pio não via isso como mera imaginação. Ele ensinava que esses sonhos poderiam ser mensagens divinas, momentos em que Deus permite que as almas se aproximem para nos confortar ou guiar. Uma história marcante ilustra isso. Uma mulher, devastada pela perda de seu filho, sonhou com ele segurando uma cruz brilhante. No sonho, ele disse: "Mãe, reze por mim, e eu rezarei por você." Desesperada, ela procurou o Padre Pio, que a orientou a rezar missas pela alma do filho. Após seguir seu conselho, ela sentiu uma paz profunda e percebeu que o sonho era um chamado para fortalecer sua fé. Padre Pio explicou: Deus usa os sonhos para falar ao coração. Não tema, mas acolha com fé. Outro exemplo vem de um homem que sonhava repetidamente com sua esposa falecida, que parecia pedir algo. Padre Pio o aconselhou a oferecer orações e boas obras pela alma dela. Após meses de dedicação, o homem sentiu que sua esposa estava em paz, e os sonhos se tornaram menos frequentes, mas cheios de serenidade. Essas histórias mostram como Padre Pio via os sonhos como pontes entre o céu e a terra, unindo os vivos e os mortos em um propósito maior. Além disso, Padre Pio enfatizava que esses sonhos não devem ser motivo de medo, mas de esperança. Ele dizia: as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nós estamos nas mãos delas. Ele encorajava as pessoas a responder a esses sinais com oração e confiança, sabendo que Deus sempre age por amor. Sua própria vida era um exemplo disso. Mesmo enfrentando sofrimentos físicos e espirituais, ele permanecia firme na fé, oferecendo cada dor por aqueles que buscavam sua intercessão. Essa visão de Padre Pio sobre a morte e os sonhos nos convida a olhar para esses momentos com um novo olhar. Eles não são apenas ecos do passado, mas convites para crescer espiritualmente. Agora, você deve estar se perguntando: o que fazer quando tem um desses sonhos? Como entendê-los e acolhê-los? Inspirados na sabedoria de Padre Pio, vamos compartilhar 3 passos práticos para transformar esses momentos em oportunidades de crescimento espiritual. Esses passos são simples, mas poderosos, e podem trazer paz e clareza à sua vida. Primeiro passo: ore e agradeça. Quando você acordar de um sonho com alguém que partiu, comece com uma oração. Padre Pio dizia: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Agradeça a Deus por essa experiência, mesmo que ela pareça confusa. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria ou uma oração espontânea pela alma da pessoa que apareceu. Por exemplo, uma mulher sonhou com sua avó, que parecia calma, mas distante. Seguindo o conselho de um padre, ela rezou pela avó todas as noites durante uma semana. Aos poucos, sentiu uma conexão mais profunda com ela e uma paz que a confortou. A oração não só honra a alma do falecido, mas também abre seu coração para entender o propósito do sonho. Segundo passo: reflita sobre a mensagem. Nem todo sonho é literal, mas todos carregam um convite à reflexão. Pergunte-se: o que esse sonho está me dizendo? Há algo em minha vida que precisa de mudança? Talvez o sonho traga um sentimento de paz, um alerta ou um convite para perdoar, como vimos na história de uma mulher que sonhou com seu pai pedindo perdão. Para ajudar, Padre Pio recomendava anotar os sonhos em um diário. Escreva os detalhes: quem apareceu, o que disse, como você se sentiu. Um jovem, após perder seu melhor amigo, sonhava com ele sorrindo em um jardim. Ao anotar os sonhos, percebeu que eles o incentivavam a superar a culpa por não ter se despedido. Essa reflexão o ajudou a encontrar closure. Reserve alguns minutos em silêncio, talvez com uma vela acesa, e peça a Deus clareza para entender o que o sonho revela. Terceiro passo: busque orientação espiritual. Padre Pio sempre enfatizava a importância da comunidade de fé. Se um sonho te deixa confuso ou inquieto, converse com um padre, um líder espiritual ou alguém de confiança em sua igreja. Eles podem te ajudar a discernir o significado. Por exemplo, um homem sonhava com sua mãe falecida, que parecia pedir algo. Após consultar um sacerdote, ele descobriu que a mãe havia deixado uma promessa não cumprida de ajudar uma instituição de caridade. Ele doou em nome dela e sentiu que o sonho era um chamado para completar essa missão. Padre Pio dizia: Deus fala através de muitos, e a igreja é o lar onde encontramos suas respostas. Não hesite em buscar apoio para compreender melhor esses sinais.
Esses 3 passos, orar, refletir e buscar orientação, são como um mapa para acolher os sonhos com fé, não medo. Eles transformam momentos de saudade em oportunidades de conexão com Deus e com aqueles que já partiram. Para reforçar essa prática, imagine uma rotina simples. Após um sonho, reze pela manhã, anote seus pensamentos à tarde e, se necessário, converse com alguém de confiança no fim de semana. Essa abordagem prática mantém você ancorado na espiritualidade de Padre Pio. Vamos dar um passo além, conectar-nos diretamente com o divino por meio de uma oração poderosa. Padre Pio dizia que a oração é a ponte que nos leva ao coração de Deus, e é isso que faremos juntos. Prepare seu coração, encontre um lugar tranquilo, e vamos rezar uma oração inspirada em Padre Pio para acolher as mensagens dos seus sonhos e encontrar paz. Antes de começarmos, quero te convidar a respirar fundo e deixar de lado qualquer distração. Se puder, acenda uma vela ou segure um objeto que te conecte à sua fé, como um terço. Esta oração é para você, para as almas dos seus entes queridos e para a sua jornada espiritual. Vamos rezar lentamente, com fé, permitindo que as palavras toquem sua alma. Ó Deus, Pai de misericórdia, que falas aos nossos corações de tantas formas, agradeço pelo dom da vida e pelo amor que nos une aos que já partiram. Com a intercessão de São Pio de Pietrelcina, peço que ilumines meus sonhos e minha alma. Tu, que conheces cada pensamento e sentimento, guia-me para compreender as mensagens que envias. Senhor, abençoa as almas dos meus entes queridos que apareceram em meus sonhos. Se eles precisam de orações, aceita minha súplica por sua paz eterna. Se me trazem um chamado, dá-me sabedoria para responder com coragem e fé. Que os sinais dos meus sonhos me aproximem de ti, transformando minha vida em um reflexo do teu amor. São Pio, tu que viveste unido a Cristo, intercede por mim. Ensina-me a acolher esses sonhos com confiança, sem medo, sabendo que Deus está sempre presente. Concede-me a graça de viver para a tua glória, unindo-me à comunhão dos santos. Amém. Essa oração é um presente para a sua alma. Padre Pio acreditava que orar com fé abre portas para a graça divina. Você pode repeti-la sempre que tiver um sonho especial ou sentir saudade de alguém que partiu. Por exemplo, uma mulher relatou que, após rezar essa oração por semanas, sentiu uma conexão mais profunda com sua irmã falecida, como se ela estivesse em paz. Outra pessoa usou a oração após um sonho confuso e encontrou clareza para tomar uma decisão importante. Para tornar isso parte da sua vida, experimente reservar um momento do dia, talvez antes de dormir, para rezar com calma. Escreva a oração, se quiser, ou salve o texto para fácil acesso. Ela é uma ferramenta para fortalecer sua fé e acolher os sinais que Deus envia. Sonhar com alguém que faleceu não é apenas uma lembrança ou saudade, é um sinal divino, uma ponte entre o céu e a terra. Padre Pio nos ensinou que esses sonhos podem trazer conforto, chamar a oração ou inspirar mudanças profundas. Eles são lembretes de que o amor de Deus transcende a morte, unindo-nos na comunhão dos santos. Com os 3 passos que compartilhamos, orar, refletir e buscar orientação, você tem as ferramentas para acolher esses sinais com fé. Lembre-se da história da mulher que encontrou paz ao rezar por seu filho, ou do homem que completou a missão de sua mãe após um sonho. Essas experiências mostram o poder de ouvir o chamado de Deus. Agora, o convite é para você agir. Comece hoje, reze a oração que compartilhamos, anote seus sonhos em um diário, e não tenha medo de buscar apoio na sua comunidade de fé. Como dizia Padre Pio, viva com simplicidade, e Deus falará ao seu coração. Que esses sonhos sejam um guia para uma vida mais próxima de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem de esperança. Que a paz de Padre Pio esteja com você, hoje e sempre. Mas antes de encerrarmos, quero te convidar a permanecer conosco por mais alguns momentos. A jornada espiritual que começamos aqui não termina com uma oração simples ou um passo prático. Os sonhos com entes falecidos, como o Padre Pio nos ensinou, são convites para aprofundar nossa fé e viver mais plenamente na presença de Deus. Vamos explorar ainda mais essa conexão divina, com novas histórias, reflexões e práticas que vão te ajudar a transformar esses sinais em uma fonte contínua de esperança e propósito. Vamos começar com uma história que ilustra o poder transformador desses sonhos.
Certa vez, um jovem chamado Marcos, de uma pequena cidade no interior, perdeu sua irmã mais velha, Clara, em um acidente trágico. Por meses, ele carregou uma culpa silenciosa, sentindo que não havia dito o quanto a amava antes de sua partida. Uma noite, Marcos sonhou com Clara. Ela estava em uma igreja, segurando um terço e sorrindo suavemente. No sonho, ela disse: Marcos, Deus já me acolheu. Agora, viva com alegria, porque eu estou com você. Ao acordar, ele sentiu uma mistura de paz e confusão. Seguindo o conselho de um amigo, ele buscou a orientação de um padre, que o transmitiu aos ensinamentos de Padre Pio. O sacerdote sugeriu que Marcos rezasse pela alma de Clara e anotasse seus sentimentos em um diário. Após semanas de oração e reflexão, Marcos percebeu que o sonho não era apenas uma mensagem de conforto, mas um chamado para perdoar a si mesmo e viver com gratidão. Ele começou a ajudar em obras de caridade em nome de Clara, sentindo que honrava sua memória. Esse sonho mudou sua vida, transformando-se em um propósito maior. Essa história nos lembra que os sonhos com entes falecidos podem ser iluminados em momentos de escuridão. Padre Pio acreditava que Deus usa esses encontros para curar feridas, fortalecer a fé e nos lembrar da eternidade. Outra história vem de Ana, uma mãe que perdeu seu filho pequeno, Pedro, para uma doença grave. Ana sonhava frequentemente com Pedro correndo em um campo verde, rindo como nunca havia feito em vida. Nos sonhos, ele parecia saudável e feliz, mas Ana acordava com o coração apertado, sentindo saudade. Um dia, ela leu sobre Padre Pio e sua visão de que as almas dos falecidos estão unidas aos vivos pela comunhão dos santos. Inspirada, Ana começou a rezar missas pela alma de Pedro e a oferecer pequenas ações de amor, como doar brinquedos para crianças carentes. Um sonho especial veio após meses de oração. Pedro apareceu abraçando-a e dizendo: Mamãe, suas orações me fazem sorrir. Ana sentiu que seu filho estava em paz, e essa certeza a ajudou a encontrar alegria novamente. Como o Padre Pio dizia, as almas que amamos nunca estão tão longe. Elas com Deus, e Deus está em nós. Essas histórias reforçam que os sonhos não são apenas mensagens isoladas, mas parte de uma conexão espiritual maior. Na fé cristã, acreditamos que a morte não separa aqueles que se amam, porque todos estamos unidos em Cristo. A comunhão dos santos, tão cara a Padre Pio, é a certeza de que os vivos e os mortos formam uma única família espiritual. Quando sonhamos com alguém que partiu, é como se Deus nos permitisse tocar essa união, nos lembrando que o amor é eterno. Reflita por um momento: quantas vezes você sentiu a presença de um ente querido, mesmo após sua partida? Talvez em um sonho, em uma lembrança súbita ou em um momento de silêncio. Esses instantes são sinais de que o céu está mais perto do que imaginamos. Para aprofundar essa conexão, quero compartilhar uma prática complementar inspirada em Padre Pio, a meditação com um objeto significativo. Escolha algo que te conecte ao ente querido que apareceu em seu sonho, uma foto, um terço, uma carta, ou até uma peça de roupa. Sente-se em um lugar tranquilo, segure esse objeto e feche os olhos. Comece com uma oração simples, como o Pai Nosso. Em seguida, peça a Deus que ilumine sua mente e coração para compreender o significado do sonho. Deixe que as lembranças e sentimentos fluam, sem julgamento. Por exemplo, uma mulher chamada Sofia usava o terço de sua mãe falecida para meditar após sonhar com ela. Durante essas meditações, Sofia sentiu uma paz profunda e insights sobre como viver com mais generosidade, como sua mãe sempre fazia. Padre Pio dizia: na simplicidade do coração, Deus revela suas verdades. Essa prática pode te ajudar a ouvir a voz de Deus através dos sonhos. Outra prática poderosa é criar um pequeno altar de oração em sua casa. Não precisa ser feito uma vela, uma imagem de Padre Pio ou de um santo de sua devoção, e talvez uma foto do ente querido. Use esse espaço para rezar diariamente, oferecendo seus interesses pelas almas dos falecidos e por sua própria jornada espiritual. Um homem chamado João montou um altar após sonhar com seu pai, que parecia precisar de orações. João rezava todas as noites, e com o tempo, seus sonhos com o pai se tornavam mais serenos, como se ele estivesse em paz. Esse ritual simples trouxe equilíbrio à sua vida e fortaleceu sua fé.
Padre Pio nos ensina que pequenos atos de devoção abrem grandes portas para a graça divina. Agora, quero te convidar a uma nova oração, diferente da que fizemos antes, mas igualmente inspirada em Padre Pio. Esta oração é para fortalecer sua conexão com os sonhos e com aqueles que já partiram. Prepare seu coração, respire fundo e vamos rezar juntos. Ó Deus, Criador do céu e da terra, que uns os vivos e os mortos no teu amor infinito, agradeço pelos sinais que envias através dos sonhos. Com a intercessão de São Pio de Pietrelcina, peço tua luz para compreender essas mensagens. Ilumina meu caminho, Senhor, e guia as almas dos meus entes queridos para a tua paz eterna. Dá-me um coração aberto para acolher teus chamados, seja para orar, mudar ou amar mais profundamente. Que os sonhos com aqueles que partiram sejam um lembrete da tua presença constante. São Pio, tu que viveste para a glória de Deus, ajuda-me a viver com fé e esperança, unido à comunhão dos santos. Amém. Essa oração é uma ferramenta para você se manter ancorado na espiritualidade de Padre Pio. Reze-a quando sentir o chamado de um sonho ou quando quiser honrar a memória de alguém querido. Escreva-a, guarde-a em seu coração, ou use-a em seu altar de oração. Como vimos nas histórias de Marcos, Ana, Sofia e João, os sonhos podem ser práticos de transformação quando os acolhemos com fé. Antes de encerrarmos de vez, quero te deixar com uma última reflexão. Padre Pio viveu uma vida de entrega total a Deus, enfrentando dores e provações com um coração cheio de esperança. Ele nos ensina que os sonhos com entes falecidos não são para nos prender ao passado, mas para nos envolver ao futuro, um futuro de fé, amor e comunhão com Deus. Cada sonho é uma oportunidade de crescer, de perdoar, de orar e de viver mais plenamente. Então, o que você fará com os sinais que Deus te envia? Comece hoje. Reze as orações que compartilhamos. Crie seu altar. Medite com um objeto especial. Anote seus sonhos e busque orientação em sua comunidade de fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Como o Padre Pio dizia, ame, reze e não se preocupe. Que esses sonhos te guiem para mais perto de Deus, e que a paz de Padre Pio esteja contigo, agora e para sempre. Inscreva-se, ative o sininho e espalhe essa mensagem de fé. Até a próxima!